53 mil pessoas foram assassinadas no Brasil. Uma população de mortos equivalente a todos os habitantes de Lisboa, capital de Portugal. Muito mais do que a quantidade de mortos em 7 anos da guerra na Síria. 3 de cada 4 brasileiros assassinados são negros, a maioria jovens e periféricos. Temos a 3ª maior população carcerária do mundo, com mais de 700 mil presos, 40% provisórios, sem julgamento. De novo, a maioria negros, jovens, periféricos. Mazelas profundas de uma estrutura social alicerçada na escravidão, mesmo depois de sua abolição. Alicerçada também em políticas de segurança pública, cuja lógica é a de controlar e silenciar os pobres em favor dos ricos e dos muito ricos, com a arraigada marca militar da guerra contra supostos inimigos e não a de assegurar a paz e a cidadania na diversidade social. O policial ele não olha para o bandido e vê o negro, ele olha para o negro e vê o bandido. A polícia aqui é guerra, está preparada. Só que ela não está preparada para lidar com a sensibilidade humana. O contexto desse horror que assola o país é reafirmado pelos dados do Atlas da Violência de 2018, elaborado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, e pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Como reduzir índices tão brutais de violência e de insegurança? Será preciso, entre outras coisas, desmilitarizar e integrar as polícias e as políticas estaduais e nacional de segurança pública? Reformar a arquitetura institucional do Ministério Público e do Poder Judiciário, repensar o sistema prisional, a lei de execução penal, a lei de drogas e investir em segurança entendida como garantia de direitos humanos fundamentais para todos? Essa é a conversa que começa agora no Melhor e Mais Justo. Olá, bem-vindo ao Melhor e Mais Justo. Para falar sobre esse assunto estão aqui hoje Ivan Marques, diretor executivo do Instituto Sou da Paz, e Jaqueline Signoretto, socióloga, coordenadora do Grupo de Estudos sobre Violência e Administração de Conflitos da UFSCar, membro da diretoria do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, o IBCCRIM. Bem-vindos. Obrigada. Obrigado. Quem deixa as digitais nas razões estruturais da criminalidade e da violência no Brasil? Vou começar pelas mulheres, Ivan. Por favor. Jaqueline, quais são as digitais dessa nossa estrutura violenta e insegura? Bom, a gente tem uma questão muito importante a ser dita, que é que o período da Nova República, né, desde o final da ditadura, a consolidação, a Constituição Federal em 88, embora ela tenha garantido, né, muitas conquistas que foram importantes para a consolidação da democracia e para o combate às desigualdades, no tema da segurança pública, ela herdou um modelo, né, que foi construído na ditadura militar e, infelizmente, o período da Nova República, que terminou com o golpe de 2016, não realizou as tarefas necessárias para a democratização e atualização do sistema de justiça e da segurança pública no Brasil, certo? Então, por mais que nós tenhamos tido avanços na educação, que tivemos e foram imensos, nós tivemos avanço na saúde, né? Mas essas tarefas não foram realizadas em relação à segurança pública, né? E sequer essa legislação que foi aprovada agora do SUSP, né? Eles estão falando, noticiando na imprensa, é o SUS da segurança pública. Não é.
Em primeiro lugar, porque o SUS define responsabilidades. O SUS da saúde. Da saúde, ele define responsabilidades entre o município, o estado, o governo federal. Ele tem participação social, ele estabelece metas. Nós vamos erradicar a poliomielite, nós vamos vacinar tantas pessoas, nós vamos... Tem política para AIDS, tem política para criança. E é articulado e integrado. Tem certo? fontes de financiamento fixas, Define embora insuficientes. como vai ser o financiamento, mas, sobretudo, traça, né, uma ideia de integração, né, e reforça prevenção e vai colocando, né, escalonamento. Ele diz assim, bom, se você tem uma gripe, você não precisa ir no Hospital das Clínicas, você vai ser atendido na unidade. E é isso que essa arquitetura da segurança pública não fez e que essa legislação agora que foi recentemente aprovada também não faz. Ele mantém um modelo em que a centralidade da polícia está no centro. E daí a questão não é se a polícia é boa ou é ruim. O problema é que a polícia, ela age depois que o crime já aconteceu. Então, a nossa única política pública hoje é remediar as violações de direitos que já aconteceram. Nós não temos um plano de prevenção. Ivan, tua avaliação dessa nossa estrutura e de quem ou de quais instituições deixam as digitais nessa estrutura ruim que a gente tem e que, na fala da Jaqueline, inclusive, sequer é atualizada ou pensada de maneira adequada no campo, no período democrático que a gente viveu, pelo menos até 2016. Olá, é um prazer estar aqui. Eu concordo inteiramente com o que traz a Jaqueline do ponto de vista estrutural e de estruturas estatais que atendem essa demanda social da segurança pública. Mas tem um outro lado que eu acho que vem da falta de afeto que há da sociedade com a segurança pública e vice-versa, né? Da posição que eu ocupo, né, desse lugar de sociedade civil engajada, a gente tem uma deficiência enorme no Brasil dessa sociedade participando do mundo da segurança pública. E não é por falta de vontade. Acho que por muitos e muitos anos, até pela herança das estruturas vindas da ditadura, de estruturas que tradicionalmente no Brasil foram sempre muito autoritárias e fechadas, não há participação social no campo da segurança pública, como a gente vê na saúde, para seguir no exemplo do SUS, e que isso não vem se transformando ao longo da história do Brasil e da história mais recente do Brasil. A Constituição de 88 traz 1000 objetivos para a área de educação, saúde, assistência social, etc. E a Constituição é relegada a um inciso de um artigo, que define a estruturação das polícias, mas fala que segurança pública é dever do Estado e responsabilidade de todos. Ora, se essa responsabilidade de todos fica adstrita a você votar num governador que vai eleger, que ele se eleito, coloca um secretário da Segurança Pública que determina quem é o comandante o comandante-geral da Polícia Militar e o delegado-geral de Polícia Civil, essa participação fica muito longe. A gente usa um exemplo que é bastante ilustrativo para colocar um pouco onde está o problema, colocar o guizo no gato, que é o cidadão depende de uma série de serviços públicos. E eu aqui não estou nem questionando, fazendo a reflexão que segurança pública deveria ser encarada como serviço público, assim como tantos outros. Mas, fazendo essa analogia com o mundo da educação, né, a mãe ou o pai, quando tem algum problema na escola do filho, ela sabe quem é o professor. Ela sabe quem é o diretor, ela vai até a escola resolver esse problema. Dificilmente, nós mesmos que estamos engajados no mundo da segurança pública, a gente não sabe quem é o comandante da companhia da Polícia Militar que faz o patrulhamento da nossa área residencial. Sequer os policiais que estão na nossa região, a gente sabe quem é, muitas vezes. E algumas tentativas foram feitas, acho que a gente tem que reconhecer, os conselhos de segurança pública, etc. Mas todos esses instrumentos ainda são muito insuficientes para que o cidadão esteja engajado nessa área de segurança pública. Então, eu falando no meu lugar de ONG de segurança pública, vejo que é preciso ainda caminhar muito para que a gente consiga ter não só a responsabilização do cidadão e das estruturas de segurança pública para essa participação, mas também para que a gente consiga ter um pensamento crítico sobre o que falta na segurança. Isso induz a uma série de problemas. Induz ao que a gente vê na discussão atual, no debate de segurança pública, em que as polarizações acabam sendo... eu participo de muitos eventos, ou as pessoas levantando a mão para falar eu quero uma sociedade sem polícia, o que me parece uma leitura
equivocada da vida em sociedade, ou então ingênua, né? Ingênua, sociedades tão ou complexas. então alguém que quer a volta da ditadura, eu quero uma arma para me proteger porque o Estado não dá conta, ou seja, pensamentos polarizados que tem um meio de caminho aí que é possível construir, mas com as estruturas que a gente tem, tanto legais quanto já instaladas nessa nossa história recente, realmente é bastante insuficiente. Ô Jaqueline, o Ivan falou de afeto, dessa potência, né, de afetar, ser afetado por determinados temas ou questões, como a gente é por alguns e muitas vezes não é por outros. Embora a insegurança, a violência crie indignação, espanto, medo na população, é fato, ela não se engaja, a gente não tem uma cultura. Antes de continuar falando das questões institucionais que tocam esse problema, vocês dois mencionaram isso, mas também ambos mencionaram essa questão de uma cultura da população não se implicar com isso, não tem uma cultura de implicação direta. Eu lembro, em uma das crises da Argentina, havia ali um aumento do grau, pelo empobrecimento da população, havia ali um aumento do grau de criminalidade, do roubo, do furto, enfim. E que a população dos bairros, de vários bairros, bairros operários, bairros de classe média e tal, combinava o seguinte, então a maior parte dos roubos eram feitos na hora que as pessoas saíam para ir para o trabalho, para a escola pela manhã e voltavam no fim da tarde para suas casas. Saíam do trem, do ônibus e vinham a pé para suas casas. Então nesses horários a população inteira ia para a rua. Sentava nas calçadas, a mãe ficava na rua, porque isso inibia os roubos, os furtos, etc. Quer dizer, tomava para si também uma responsabilidade de fazer segurança ativamente, né? Tomando esse exemplo que me ocorreu quando o Ivan estava falando, falar por que essa questão da segurança pública não é assumida pela população como um problema dela diretamente também, a não ser do ponto de vista de quem tem mais grana, de contratar segurança privada e subir muro e botar grade. Mas de assumir isso publicamente, a gente não tem. Por quê? Por que é sempre nessa saída privatizante, seja constrói muro, bota a câmera de segurança na tua casa, contrata segurança particular se tiver dinheiro para isso, ou então diz que é caso de polícia. E, obviamente, depois fica inclusive com medo da polícia, quando a polícia é letal, violenta e ataca e viola direitos humanos. Pois é, essa é uma questão super complexa, porque de um lado temos o século XXI é o século do medo, né? Ele é o século das inseguranças, não só no Brasil, né? Mas em nível mundial. Então as inseguranças são múltiplas, né? Elas são desde as inseguranças das nossas próprias identidades, certo? Ser homem, ser mulher, ser trabalhador, ser rico, ser pobre, ser jovem, né? Tudo isso está em intensa mudança. E, portanto, a percepção de que o mundo está mudando muito rápido e que a gente não está dando conta e de que nós estamos perdendo, né, uma certa segurança ontológica, né, uma segurança assim, de saber quem eu sou, de saber o que eu vou ser daqui a 5 anos, onde eu vou estar, né? Então, os sociólogos pensam muito sobre essa questão em termos de que nós estamos vivendo um século da insegurança, né, e que isso se reflete particularmente numa situação sensível que é o medo do crime, né? Porque o criminoso, de certa maneira, ele é tangível, certo? Eu sei quem roubou meu celular, ou eu vi quem roubou meu celular, mas eu não sei quem tirou meus direitos trabalhistas. Ou eu sei, mas eu não tenho os mecanismos pelos quais eu possa reivindicar, né? Então, é interessante essa questão que você coloca. Por que a gente não tem uma participação social cidadã nessa questão, né? Então, isso tem razões históricas. Vamos dizer assim, há uma dependência do caminho pelo qual nós chegamos até aqui, né? Agora, tem um outro lado. Eu estudei linchamentos, né? Vamos dizer que é uma forma pela qual a população participou do tema da segurança, ou ainda participa do tema da segurança, mas é uma forma autoritária, conservadora, equivocada e que só reproduz, fascista, certo? Né? Os do problemas, outro, exatamente, né? da eliminação do outro. Mas eu fui aos bairros em que aconteceram eventos de linchamento, fiz a minha pesquisa, né? E o que a gente via era muito um descolamento entre as demandas que as pessoas tinham da população e uma absoluta falta de acesso a quem contar quais são os nossos problemas, né? Então eles chegavam na delegacia e não eram ouvidos, eles iam ao rádio, no rádio tinha aquelas lideranças carismáticas, populistas, que faziam aquela luta
de bairros populares, certo? Para se promover, para se eleger, para, enfim, né? Então havia todo um movimento que eu estudei nisso, que era o bloqueio que existe entre as demandas das pessoas e as respostas, certo? Do ponto de vista de política pública, né? E que faziam com que as pessoas se sentissem sozinhas, certo? Não tem ninguém olhando por nós, não tem ninguém ouvindo a nossa mensagem. Então essa é uma questão muito candente, né? Quando as pessoas percebem que não tem ninguém olhando por nós. Mas aí é pior. Por quê? Porque alguém está ouvindo e está respondendo com respostas conservadoras e autoritárias. E de um outro lado, não é que a esquerda não esteja preocupada com esse tema. Absolutamente. Toda a esquerda defende direitos humanos e defende, né, reformas mais amplas do modo do Estado agir. Mas entra muito pouco no debate da segurança pública. Mas o fato é que uma parte ainda da esquerda imagina que as questões de segurança pública vão ser resolvidas com a solução de outras desigualdades, certo? Então, se a gente trabalhar na educação, uma hora a segurança pública vai melhorar, né? Mas essas coisas não são automáticas. E outra coisa, o problema da violência, ele não é só um problema de um reflexo das relações de poder e da desigualdade. Ela é o próprio veículo da desigualdade, né? Então, uma pessoa que sofre violência ou uma pessoa que é presa, esta pessoa está submetida e ela está sofrendo efeitos de desigualdade que elas estão acontecendo no próprio campo da justiça e da segurança pública. Isso não é apenas um reflexo, certo? A violência é o próprio mecanismo da desigualdade. Portanto, trabalhar, né, por uma sociedade onde a violência seja menor é a própria redução da desigualdade. Então, por exemplo, nas questões de violência de gênero, por exemplo, né? A violência é a produção da desigualdade, ela é o veículo pelo qual a desigualdade acontece. Ela não é só um epifenômeno. Então, às vezes a esquerda também não consegue entrar no debate por uma leitura, certo? De que isso é um problema que a gente resolve depois, mas o depois é agora. Olha, tem perguntas aqui já, e essa ideia de que precisamos falar sobre segurança pública, né? Isso tem que habitar mais o nosso cotidiano, porque a gente precisa ter elaborações para poder compreender isso e colocar em outro lugar, né? Tirar do lugar de uma certa naturalização de que segurança pública é um problema de polícia, então deixa lá os técnicos e os policiais resolverem, né? A Lélia Liz Lacerda, nessa direção, ela pergunta aqui, ó: estamos longe de uma segurança pública eficiente, competente, sem a cultura autoritária, o ranço que trazem do período militar. Por que tantos jovens são assassinados no nosso país? Por que a maioria são negros, periféricos e de baixa renda? Olha, muitas respostas para essa pergunta. Eu acho que tem um lado histórico de reprodução de violências históricas que acabam afetando essa camada da população. Não é à toa que quem morre é o jovem negro da periferia. A gente tem dados estatísticos que mostram que a vítima preferencial da violência é o jovem entre 17 e 24 anos, é aquele que morre, mas é também o jovem entre 17 e 29, sobe um pouquinho mais, o que mata. Então, é uma violência que acontece em territórios determinados com populações determinadas. Em muitas campanhas da sociedade civil, tentativas em planos, os 100 números, né, de planos nacionais de segurança pública, tentando ativar essa chave na sociedade de conscientização para a morte do jovem no Brasil, mas no fim das contas fica essa pergunta, por que a gente está matando essa parte da população? Mas antes disso o brasileiro realmente se importa com o homicídio? A cada ano o Atlas da Violência, o Mapa da Violência, vem mostrando esse número de homicídios crescendo. O Instituto Sou da Paz foi criado para pensar uma maneira de coibir um dos vetores da violência, que era a arma de fogo. Isso lá atrás, em 1997. Até hoje, a gente trabalha com esse objetivo bastante claro de redução de homicídios no Brasil. Mas a quem importa a morte dessas pessoas, né? O homicídio chama tanta atenção, a gente vem... A gente não poderia fazer a pergunta ao contrário, assim, quais homicídios importam e geram indignação e impacto na população? Eu vou um pouco mais além, eu acho que o homicídio importa pouco para o brasileiro hoje. Mesmo aqueles que são muito impactantes, mesmo muito midiáticos? Muito impactantes, porque esse impacto dura 1 a 2 semanas. A gente tem 3 meses da morte da Marielle e do Anderson. Até agora, tudo bem, a investigação criminal
é uma ciência que precisa ser respeitada e imagino que todos os esforços devam estar sendo, enfim, usados para solucionar esse caso. Mas a gente tem um país onde o número de esclarecimento de homicídios é absolutamente um tecnicismo que eu me preocupo, Jaqueline se preocupa, enfim, pouca gente se preocupa com quantas pessoas estão morrendo e o que o Estado está fazendo para isso. Enquanto a gente tiver a vítima preferencial dessa violência sendo o jovem negro de periferia se matando, no fim das contas, pelas motivações das mais diversas, né? Seja pelo roubo, seja pelo tráfico de drogas, pela maneira como o Brasil encara a política de drogas, que é um tema importante, dificilmente a gente vai ter essa preocupação. O Estado de São Paulo teve como política pública recente a priorização da solução do roubo de cargas. Ou então, a grande preocupação eram as pessoas perdendo seus celulares por furtos e roubos. Então, quando o crime patrimonial tem muito mais importância, e aí tem uma série de desdobramentos, a gente entende, e aqui a minha fala, enfim, muito sintética no sentido de também não querer diminuir a sensação de insegurança que causa o roubo, o crime patrimonial, etc. Mas enquanto o crime patrimonial for mais importante do que o crime contra a vida, todas as nossas políticas e destinação dos recursos públicos para a segurança vão estar mal direcionados. Então, não me parece um espanto esse número de homicídios crescer ano a ano. A gente não está fazendo nada para reduzir homicídios. Né? A gente teve tentativas de planos nacionais colocando o homicídio como prioridade. Enquanto não for prioridade da política pública de segurança nacional, estadual e municipal, e esse engajamento da sociedade, que eu fiz questão de trazer na minha primeira fala, para tratar do homicídio, para endereçar o homicídio, esse número vai subir ano a ano, porque as causas permanecem as mesmas. As desigualdades, a política de drogas equivocada, a política de combate às drogas, né? A guerra às drogas equivocada. As concepções o acesso à arma de fogo, prevenção. ainda que controlado, as licenças concedidas pela Polícia Federal vêm aumentando nos últimos anos, então a população, há perspectivas de liberalização, ainda que legalmente, está mais armada. Todos os vetores que no mundo inteiro, todos os estudos apontam que são vetores de aumento de violência. Então, a situação não causa nenhum espanto. Eu tenho um orientando, posso terminar? Eu tenho um orientando que defendeu o mestrado a semana passada, o André Cedro, que ele fez num dos 100 municípios mais violentos do país, a pesquisa dele, né? Então não é o município todo, são 2 bairros, certo? Então a gente tem uma estimativa de que existem mais ou menos 100 municípios, né, aonde a questão do homicídio é muito importante, mas não é no município como um todo, são bairros. 100 municípios no Brasil? Isso. O Brasil tem 5 mil municípios. 5.573. Então, você fala assim, são 62 mil mortes por ano. É muita coisa. Mas se você pensar que são 300 ou 400 bairros no Brasil inteiro, certo? Que concentram a maior parte dessas mortes. Quer dizer, por que a gente não consegue, certo, fazer? Então, o que está acontecendo nesses municípios? Claro, nós temos estudos que são feitos aqui ou ali ou lá, mas o que eles estão mostrando, né, e um pouco no Brasil como um todo? É uma população jovem, certo, que está fora da escola e fora do mundo do trabalho, né? Então, é uma população que a demografia fala assim, eles nem trabalham nem estudam. Não é nem, eles são sem trabalho, sem estudo, sem perspectivas de integração econômica, sem perspectivas de participação social, certo? E daí aonde o racismo é uma marca muito importante na nossa sociedade, porque essa população é negra, a população jovem branca se integra com mais facilidade, certo? Na escola, na economia formal, nos postos de trabalho e principalmente a população negra masculina encontra muita dificuldade nessa integração econômica e nas alternativas lícitas de renda, certo? Então isso é uma coisa muito importante. Outra coisa que tem nesses bairros, os jovens estão confinados pela mobilidade, ausência de mobilidade, né? Então não tem linha de ônibus, então não tem isso, então não tem aquilo, certo? Então são pessoas que estão vivendo confinadas em determinados territórios, onde existe uma lógica de vinganças, de sistemas de vinganças, etc. E aonde a própria visão de mundo, a própria perspectiva de fazer parte de um mundo maior, onde existam outras alternativas e outras formas de ver o mundo, elas estão muito limitadas, certo? Então dali, as relações de gênero são altamente hierárquicas, as relações de gênero entre os homens
são altamente hierárquicas, né? E o século XXI não está presente ali. Embora as pessoas tenham o WhatsApp, elas não usam o WhatsApp para sair fora, para abrir a cabeça, porque, né, não existem políticas de educação, não existem políticas de participação social, de cultura, certo? Pela qual esses jovens possam ter uma visão de mundo e dizer, bom, eu não quero ser isso, eu quero ser outra coisa na minha vida, né? Então, as políticas públicas de juventude, elas são absolutamente fundamentais. E daí você pensa assim, bom, mas nós temos 62 mil homicídios para evitar. Sim, mas em 400 bairros do país, certo? Quer dizer, é um fracasso civilizacional muito grande a gente não ter conseguido realizar essa tarefa. Agora, o que é incrível é que também na ausência do Estado, né, a gente vê nas periferias das grandes cidades, São Paulo e Grande São Paulo, aqui no ABC, por exemplo, a gente vê as iniciativas mais extraordinárias, que são comunitárias, e que aí vão para o campo da arte, estão na periferia, né? Onde tem saído talvez grande parte dos nossos maiores artistas, grandes pensadores, poetas e tal, que na ausência do Estado estão criando outras formas de sociabilidade para sobreviver, para resistir a isso que você está dizendo, tá certo? A essa ausência do Estado, essa falta de oportunidade, esse sem nada, sem oportunidade, só com massacre e tendo que responder a uma letalidade policial que me parece uma polícia que foi preparada para manter essas populações assim mesmo. Né? Por isso que a gente ali não mesmo, deveria... sem poder transitar demais. Né? Desculpa te cortar, mas Imagina. Por isso que a gente não deveria falar em ausência do Estado. Existe uma presença do Estado, certo? Então, existe um policiamento ostensivo que é feito nesses bairros, né, que visa este tipo de delito e não prevenir um homicídio, mas, quer dizer, quando eles encontram alternativas econômicas... Desse ponto de vista, esse Estado é muito eficiente. Ele vai lá para fazer isso e faz. Quando esses jovens encontram alternativas econômicas para enfrentar, né, uma vida de 100-100, então eles vão trabalhar no tráfico, aí a polícia está lá com prioridade de guerra às drogas e coisas, e não para evitar o homicídio. Então, isso é uma presença do Estado, certo? Que se omite em relação à violência que atenta contra a vida dos jovens, mas, né, está ali para fazer controle de drogas, certo? Então, deixa eu botar... E outra coisa que a gente podia falar também, cultura é fundamental, mas é uma cultura popular financiada pela própria população. Quando a gente vê as grandes empresas investindo em cultura, eles não vão botar cultura no bairro de periferia, eles vão botar institutos na Avenida Paulista, certo? Então, esse é um tema importante, porque os empresários financiam cultura, mas eles financiam cultura para um público que já tem cultura. Só o mainstream, né? Eu acho que é um gancho importante para a gente entender o quanto equivocada está essa orientação da política pública de segurança. Quando a gente fala que esse público está morrendo e está matando, etc., acaba sendo o 100-100, e a gente traz a questão da inclusão via trabalho, a inclusão via educação, etc., tudo isso precisa ser colocado na cesta que promove uma visão mais sistêmica de segurança pública. Essa mania do brasileiro de relegar problema de segurança pública para a polícia levou a gente para a situação que a gente está hoje. Então, quando você entra numa escola de periferia, porque o Estado realmente está lá, mas ele está numa escola que está no alto do morro, da favela, etc., que é uma escola precária, que muitas vezes não tem recursos, que está refém da violência da comunidade do entorno, ou então a polícia entra com esse tipo de operação, e muitas vezes é o policial que também mora naquela comunidade. Então, e que também sofre opressão. Exatamente, no seu é o policial que esconde a farda para subir para a própria casa. Porque senão ele corre o risco de ser morto. Corre o risco de ser morto. Então a gente vai criando esses lugares onde é fácil perpetuar a violência, né? E ao mesmo tempo em que a gente não tem nenhum tipo de política para desconstruir esse lugar, ainda que as políticas públicas estejam presentes no território. O Sou da Paz tem há muitos e muitos anos um trabalho de prevenção à violência, prevenção ao homicídio no bairro da Brasilândia, em São Paulo. Na zona norte de São Paulo, há mais de 10 anos. E nos últimos 5 anos, nós nos debruçamos para o problema do jovem em conflito com a lei, tentando entender como esse jovem vai parar na Fundação Casa, né, no centro de detenção, enfim. E como ele volta para a sua comunidade de origem e acaba não... a gente estava
tentando entender caminhos para que ele não reincida no ato infracional. E a única maneira de conseguir envolver esse jovem, criar uma verdadeira rede de proteção ao jovem em conflito com a lei, foi unindo políticas públicas. As políticas estão ali, os equipamentos públicos estão ali. Então o bairro tem casa de cultura, tem escola, tem unidades da assistência social. Às vezes tem centro esportivo. Mas são políticas que não se conversam. Então o jovem sai da Fundação Casa, que é um estabelecimento do Estado, mas ele entra para um serviço de medida socioeducativa em meio aberto, que é do município e é conveniada com uma outra ONG, que não recebe nenhuma informação. Quem determina o que ele tem que cumprir com medida socioeducativa é um juiz que nunca pisou naquele território, não sabe a realidade nem do serviço, nem da escola, nem da família, nem de nada, mas determina o que ele vai ter que fazer. Ou seja, a gente tem uma série de recursos públicos sendo investidos num território, mas nenhum conversa um com o outro e nenhum consegue colocar o jovem como centro de todas essas políticas públicas. E eu dou esse exemplo com a medida socioeducativa, com o jovem, num bairro da cidade de São Paulo, que é um exemplo, mas a Brasilândia é um dos bairros que mais encaminha, é o CEP da cidade de São Paulo, que mais encaminha jovens para a Fundação Casa, para internação. Então, dos 300 bairros no Brasil, talvez São Paulo, que se orgulha em dizer que é a cidade menos violenta, e dentre as capitais do Brasil, a gente tem pelo menos um bairro, e são outros, a gente sabe disso, existem outros, que têm níveis de violência que são muito superiores a muitos lugares em guerra no mundo. Então, falta orientação direcionada dessas políticas, falta integração, falta um olhar mais holístico para a segurança pública, para entender que o trabalho do professor que evita a violência na escola também é um agente da segurança pública. E aí aqui eu não quero alargar o rol de agentes da segurança pública que já está sendo tão discutido no SUSP, que essa é uma outra briga, mas acho que tem muitas partes aí de responsabilidade de gente que nem se considera parte da solução desse nosso problema geral. Eu preciso fazer um intervalo, vou te interromper, Jaqueline, que já estava pronta para responder aqui ao Ivan, porque o nosso tempo nesse bloco acabou. Eu tinha perguntas aqui, quase consegui encaixar umas perguntas de vocês, internautas, dos internautas que gravam o programa agora à tarde com a gente, mas não deu, mas eu as coloco logo no comecinho do segundo bloco, tá bom? A gente já volta. Dá para falar uma semana. Dá, pois é, fico pensando aqui como é que dá para o que selecionar. Pessoal aí das redes, obrigado pelas perguntas. Já. Vixe, tem pergunta aqui um monte. Vou ter que só fazer pergunta de vocês, viu? Marcos Geofla, Vanderlei Moraes, Rosa Maria da Óleo. Eu acho que a gente também pode enfatizar um pouco o que fazer, né? Claro. Que eu acho que é esse... O diagnóstico, ele é pra fundamental, mas... não ficar de arauto do apocalipse, né? Não, fundamental. Segundo bloco, o diagnóstico é usaremos para falar de encaminhamentos, né? Já que o Brasil nunca produziu a sério uma política de segurança pública, né? Pelo menos no campo da democracia, né? Então, sabe pelo menos quais são as linhas gerais de uma política para isso. A gente ainda tem que atravessar umas coisas que a gente gostaria de falar aqui. Uma delas tem a ver com ataque aos direitos humanos, inclusive de população que não está na periferia, que não é marginalizada, mas que está na luta e na disputa política. A ideia da seletividade da justiça, prisão do presidente Lula e etc. Né? Porque a gente está vivendo uma situação institucional que muito complicada do ponto de vista dos direitos humanos e que gera, me parece, também gera efeitos na sociedade do ponto de vista da segurança. Pri, terminando, a gente já pode voltar. Compartilhem aí, chamem os amigos, podem mandar pergunta, ainda dá tempo. Eu vou colocar a pergunta de todo mundo que chegar aqui, tá bom? Rosto, vai ficar caindo e avisa quem não puder assistir agora à tarde, assiste à noite na TVT, TV Digital 44.1. Pode passar, Pri. Tranquilo. Vamos lá, vamos voltar, para não esfriar a conversa.
Estamos de volta. Segurança pública para garantir direitos humanos. Essa é a conversa de hoje no Melhor e Mais Justo. Estão aqui com a gente Ivan Marques, diretor executivo do Instituto Sou da Paz, e Jaqueline Signoretto, socióloga, coordenadora do Grupo de Estudos sobre a Violência e Administração de Conflitos da UFSCar e membro da diretoria do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, o IBCCRIM. Em ano de eleições, principalmente majoritárias, estaduais, federal, a pauta da segurança é sempre uma bandeira. Todo mundo, todo candidato majoritário, sobretudo, fala de segurança. Também os proporcionais, deputado, senador. Há discursos a granel. Na extrema-direita, ultimamente, se defende o uso de mais violência para conter a violência. E há moralismos, hipocrisias, manipulações de toda sorte, né? Os exemplos, infelizmente, são muitos. Vou ficar em apenas um, porque ele é recente e muito emblemático. Os índices de criminalidade no Rio de Janeiro, com uma enorme intervenção federal na segurança pública, seguem em alta. O que seria uma boa direção política e uma proposta, as linhas gerais de uma proposta de fato democrática para a segurança pública? Comecei com a Jaqueline no primeiro bloco, vou voltar com o Ivan. E aí, Ivan, o que seriam as linhas gerais de uma política adequada de segurança pública segundo o Sou da Paz? Olha, eu vou falar de modo geral do que precisa ser enfrentado. Acho que de modo estrutural a gente precisa definir melhor a nossa governança na segurança pública. Acho que essa história agora com o sistema único de segurança pública, ele ainda está muito aquém do que a gente esperava para resolver essa questão de integrações, de responsabilidades, de financiamento, etc, etc. Mas acho que existem dois problemas fundamentais nessa visão do que precisa ser feito agora. E aí depois eu quero comentar um pouco sobre o legislativo. Um é a questão do enfrentamento ao crime organizado e como ele acaba entranhado nas políticas locais e como isso interfere nessa sensação de segurança e nos indicadores gerais no Brasil de criminalidade, mas também do enfrentamento a crimes violentos. Então, esses três pontos me parecem fundamentais para a gente começar a resolver o problema e solução existe. A questão é como se coordena e como a gente encaminha todas elas. Para isso, a gente não teria que mexer no nosso sistema penal, na lei de execução penal, porque é razoável a gente ter 700, quase 800 mil presos no Brasil, 40% sem julgamento, preso provisório, grande parte deles preso por flagrante de pequeno tráfico, muitas mulheres de traficantes presas por conta de serem mulas do tráfico, acobertarem seus parceiros. Quer dizer, é razoável isso? Quer dizer, isso também não é parte da solução de uma política de segurança pública? Claro, acho que essa síntese desses três pontos acabam englobando muitas outras questões. Do ponto de vista eleitoral, agora preocupados todos nós com as eleições, eu acho que tem o sistema de justiça criminal, ele acaba sendo bastante cruel e o retrato, num primeiro olhar simples, mostra exatamente isso que você traz, né? A gente tem um sistema de justiça criminal que é pouco percebido pela população e pela sociedade como também responsável pela situação de segurança pública no Brasil. Como a gente tem esse pensamento quase que simplista de que o problema de segurança pública é da polícia, e muitas vezes a gente pensa a polícia como o soldado da polícia militar fardado na esquina de casa, a gente deixa de lado a responsabilidade dos nossos juízes, ministérios públicos e até do sistema penitenciário, né? Tudo está ligado na mesma corrente. São três elos da mesma corrente. O sistema de polícia, o sistema de justiça criminal e o sistema penitenciário. Não adianta resolver só a polícia. E aí, voltando para o gancho das eleições, a gente vê muito candidato dizendo que vai resolver a polícia. Se não resolver o sistema de justiça criminal junto com o sistema penitenciário, não vai adiantar absolutamente nada. O Sou da Paz fez uma pesquisa e aí foi muito boa a sua lembrança de que as eleições são majoritárias, mas também para os legislativos. O Sou da Paz todo ano faz uma pesquisa sobre o trabalho da Comissão de Segurança Pública na Câmara dos Deputados. E cada vez mais a gente observa ex-policiais, ex-promotores se candidatando como os grandes campeões da segurança pública, dizendo que vão ser linha dura, etc.
E, ao mesmo tempo, que a gente observa ao longo de 4 anos de pesquisa de trabalho legislativo você tem uma esmagadora maioria dos projetos de lei apresentados para essas comissões absolutamente corporativistas ou então de criminalização de conduta. Ou seja, a gente está transformando em crime comportamentos da sociedade. O nosso Código Penal vai aumentando ano a ano, as cadeias vão ficando, e os presídios vão ficando cada vez mais abarrotados. O dado que você traz é correto, 40% ou mais, dependendo do estado, são de presos provisórios, as pessoas estão esperando o julgamento. E aí a gente tem uma situação de penitenciárias absolutamente abarrotadas. Se a produção legislativa prioriza esse tipo de coisa, arrumar um jeito para melhorar a condição de trabalho, e é absolutamente justa porque as condições são absolutamente péssimas, precárias, mas se for esse o interesse da população representado no Congresso Nacional para a melhoria da segurança pública, a gente pode esperar mais 150 anos que nada vai mudar. Vai piorar, né? Vai piorar. Com um aparato normativo conservador, meramente repressivo, e tendendo muitas vezes a saídas simplistas e fascistas, que é prende e arrebenta, bandido bom é bandido morto, esse tipo de bobagem, né, que a gente ouve quase todos os dias, como se o Estado praticar crime não tornasse o Estado bandido, e se o bandido que você acha que rouba o celular do outro pode roubar o seu e você tem medo, imagina ter medo de um Estado inteiro se ele for bandido, né, se o Estado for criminoso. Então, se a gente não combater o crime de Estado, nós estamos fritos como sociedade. Não existe sociedade onde o Estado é um agente criminoso explícito, seja pela polícia, seja pelo judiciário, pela letalidade policial, seja pelos desmandos do judiciário, assim por diante, penso eu, né? Tem um monte de perguntas aqui dos nossos internautas, eu vou colocar na roda, senão eles vão ficar sem resposta. O Marcos Geofla faz uma pergunta que você já tinha feito um comentário de passagem aí, Jaqueline. Talvez ele te permita dizer um pouquinho mais. Ele diz: qual o papel desses programas policialescos, grotescos, que são cada vez mais comuns na TV aberta, nessa situação que a gente vive hoje? Tem esses programas, existem há muito tempo, né? Mas eles são muito comuns e nessa situação eles inflamam, né, certos comportamentos, certas atitudes, certas posições, certos valores que são, no mínimo, questionáveis, né? Isso. O que esses programas eles acabam fazendo é a legitimação de saídas violentas para lidar com o problema do crime, da segurança. E eles insuflam, né, exatamente um sentimento que está presente, né? Não necessariamente eles criam esse sentimento, né? Porque a mídia talvez não tenha o poder de criar o que não existe, mas vamos dizer assim, ele insufla, né? Também a gente não pode demonizar também totalmente a mídia, né? A mídia... Enfim, se não houvesse televisão, as pessoas estariam na esquina conversando sobre isso. Mas ela usa, né? E aonde não há televisão, as pessoas estão no WhatsApp conversando sobre isso, certo? Então, a questão é que esses programas policialescos, eles ganham dinheiro, certo? Em insuflar uma sensação de segurança que está nas pessoas. E eles legitimam soluções violentas, né, para o problema do crime. Só que, se a solução é violenta, né, ela não é uma solução, porque o que nós estamos querendo combater, né, é exatamente a ideia de que não temos direitos ou que ninguém está olhando por nós, etc. E o que esses programas fazem? Aliás, o Uruguai, quando fez o seu plano nacional de segurança pública em anos recentes, uma das coisas que eles fizeram foi regular a atividade desse tipo de programa, né? Proibir esse tipo de exploração, de entretenimento, vamos dizer assim. De manipulação grosseira, de uma situação que eleva, complexa, né, a percepção de risco e de violência nas pessoas. Vanderlei Moraes pergunta: as leis não deveriam ser mais contundentes para as autoridades de segurança, visto a imensa responsabilidade das mesmas em relação à normalidade social e à vida dos cidadãos? A gente está perguntando aqui se as leis, se a gente não deveria ter leis sobre abuso de autoridade, por exemplo. A gente tem um monte de policial que mata, muito provavelmente, no mínimo, né, com a cumplicidade dos seus superiores. A polícia brasileira mata muito. Os tais autos de resistência são uma tristeza, né, uma chaga nacional, e a gente agora com internet, celulares e tal, a gente tem visto, né, nas imagens, nas redes e tal, de policial abordando as pessoas e fazendo execuções sumárias. Então a gente tem uma situação de guerra explícita entre uma parcela do Estado e a sua população, né, o que é tristíssimo para um país, né, que quer se chamar de país.
Olha, eu acho muito complicado essa demonização da polícia. Acho que a polícia é um órgão necessário para a sociedade e ele acaba muitas vezes sendo também vítima de uma sociedade violenta. É evidente que aqui eu não estou querendo corroborar com abusos ou com qualquer tipo de mal feito por parte das polícias. É uma polícia que mata demais, a letalidade policial é bastante grande e acho que o exemplo aqui do Estado de São Paulo é muito bom, porque o Estado de São Paulo conseguiu reduzir seus homicídios, segundo os dados oficiais, mas aumentou sua letalidade também de maneira preocupante. Então, o que a gente busca com essa política pública? A gente quer de segurança. A gente tem um estado que tem menos de 10 homicídios por 100 mil habitantes, mas tem uma polícia que na cidade de São Paulo é responsável por 25% de todos os homicídios. Então, é a polícia matando mais para garantir essa paz de que a população alguns. Se mate menos, né? Então, uma essa loucura. questão da violência entranhada na sociedade e que tipo de resposta que a sociedade quer está muito presente também quando a sociedade julga o policial que mata. O levantamento que a gente tem sobre policiais que foram a júri popular e foram absolvidos ultrapassa 99%. Então, o policial que vai para o júri acaba absolvido pela sociedade porque matou. Afinal de contas, a lógica que impera é a do bandido bom é bandido morto. O caso dos policiais que empurraram de uma laje uma pessoa, um suspeito, um cidadão, enfim, e ainda assim foram absolvidos, acho que é o retrato escarrado dessa situação em que as pessoas consideram que determinadas pessoas não merecem viver. Aí está uma distorção social importante. São matáveis, né? São os matáveis. E aí a polícia entra nessa linha... Isso mostra que a gente não deu certo como sociedade, né? Claro. Eu te falar. O fato da letalidade policial ser tão alta, né? Então, quer dizer, numa cidade como São Paulo, de cada 4 homicídios, cada 4 mortes violentas que acontecem, uma foi produzida pela polícia, quer dizer, é um dado que não tem por onde, certo? Quer dizer, o padrão de violência da sociedade é infinitamente menor, certo, do que a resposta que a polícia está dando. Mas isso tem uma consequência que eu acho que é uma das mais nefastas, que é a deslegitimação da própria existência da polícia, né? Então, hoje é um movimento cada vez mais crescente que pede a desmilitarização, com a qual eu concordo, mas que pede o fim da polícia militar, que é uma coisa muito complicada para o próprio trabalho da polícia, certo? Existe uma parcela crescente da população que não acredita no trabalho da polícia ou que não acredita que a polícia existe para servir como um serviço público. Então, isso é muito grave, certo? Porque não esclarecer as condições em que essas mortes acontecem, não esclarecer quanto dessas mortes são realmente legítima defesa e quantas foram abuso de autoridade, toda vez que a polícia recusa investigar, toda vez que a polícia recusa discutir o assunto da letalidade, né? Infelizmente, o que nós estamos fazendo, nós estamos corroendo a instituição polícia como um todo, nós estamos fazendo ela ruir por baixo, certo? Porque a confiança da população na polícia está sendo colocada em xeque, ela está sendo progressivamente colocada em xeque, e isto não é bom para ninguém. Não é bom para a polícia, certo? Que age numa perpétua zona cinzenta, né? Porque a própria atuação da polícia está sempre colocada como violenta, como abusiva, etc. E é evidente que de 90 mil policiais que existem no estado de São Paulo, não são todos criminosos, não são todos homicidas, é uma pequena parcela, mas que contamina a imagem da instituição como um todo. E isso é extremamente negativo para a democracia, certo? Porque é evidente que a polícia deve ser uma instituição da democracia, né? E reforça a sensação de medo, reforça a sensação de insegurança, aquela sensação de que não há ninguém olhando por nós. E aí, deixa usar a tua resposta para fazer uma pequena virada. Porque aí, quando você está falando de direitos humanos, quer dizer, a polícia, a gente falou muito da instituição policial como resposta no campo da segurança pública, e você diz, bom, o Ivan já tinha dito, não é só a polícia, a gente não tomar conta, né, não se apropriar dessa questão, a sociedade como um todo, e a sociedade, as entidades, as suas organizações, etc., a gente vai provavelmente ter poucas saídas eficientes, né, eficazes. Mas a questão dos direitos humanos, ao atravessar a questão da violência, essa que a gente chama de violência policial, da moda dos assassinatos, dos crimes e tal,
a gente vê hoje uma desorganização no Estado brasileiro a ponto de um poder se sobrepor aos outros, que é o sistema de justiça, mas é o poder judiciário, né? Produzindo aberrações do ponto de vista de direitos humanos, eu diria, né? Com condições coercitivas, agora está sendo julgada sem que a pessoa tenha se recusado a depor, com vazamento de grampos, comprometendo a honra, a reputação das pessoas sem legitimidade legal e assim por diante. E a gente tem um ex-presidente preso, o presidente Lula, que do nosso ponto de vista, do ponto de vista dos trabalhadores, do movimento sindical, dos movimentos populares, nós voltamos a ter preso político no Brasil, né? E a ONU aceitou agora em maio, é isso que eu queria ouvir de vocês, ainda que rapidamente, agora em maio, fazer um processo, o Brasil é signatário dos Tratados de Direitos Humanos internacionais, e a ONU aceitou o caso do presidente Lula por considerar que vai julgar, evidentemente, para considerar que há elementos para ter aceitado o caso, para averiguar aqui o descumprimento, os ataques, as violações de direitos importantes. E essa situação emblemática que nós estamos falando com um cidadão, como é um cidadão como qualquer outro, mas cujo o perfil institucional é de ter sido 2 vezes presidente da República do país e a maior liderança política que o país produziu, pelo menos desde Getúlio Vargas. Não é que é maior do que Getúlio Vargas, na medida em que a gente tem hoje um país de 206 milhões de pessoas. Isso também não é um dado de violência simbólica e de violência física, porque afinal de contas está preso num processo minimamente questionável, né? Está preso num ano eleitoral, o candidato que tem o maior número de intenções de voto, certo? Então isso é uma coisa muito complicada, porque coloca para o cidadão comum essa percepção de injustiça e essa percepção de que lá eles no Estado estão fazendo as coisas sem levar em conta, né, o que a população espera. Então isso é uma coisa muito grave. Que entra mais além da gente, né, achar que o presidente Lula deveria estar preso, deveria estar solto, porque por ser um ano eleitoral e por ele ser o principal candidato, certo? Isso vai criar uma sensação de deslegitimação das eleições e do Estado, que é muito mais grave e que vai aprofundar ainda mais, né, esse fosso que existe entre Estado e sociedade. Contudo, o que está acontecendo, né, no caso do presidente Lula, quer dizer, ele não está sendo julgado como um membro da elite política do país, né, como acontece com outros ex-presidentes, etc. Ele está sendo julgado como um operário nordestino é julgado, certo? Com processos, ou seja, sem acesso à justiça. Com processos onde a defesa não tem condições de se exercer, certo? Onde os juízes são parciais, enfim, isso acontece todos os dias com os traficantes de drogas, né? Aonde eles estão sendo presos com pequenas quantidades de drogas, onde a única testemunha é um policial, certo? Então, sim, essa a população lógica... pobre, preta, periférica, Exato. Não tem direito de acesso à justiça, não tem uma justiça imparcial e tal, e no fim o nosso maior líder político está sofrendo isso o mesmo processo, certo? Que desde sempre vitimou os direitos humanos das pessoas pobres no Brasil, né? A questão que está nos chocando especialmente agora, né, é a desigualdade no seio da elite política, certo? Mas ele não está sendo julgado como os iguais deles, vamos dizer, dele, né? Como membro da elite política, mas ele está sendo julgado como os iguais dele, que estão na classe popular, né, como os 700 mil presos no Brasil foram julgados. Então, isso é uma coisa importante, porque, de novo, a nova República não realizou as funções que deveria ter realizado em termos de democratização do Ministério Público e democratização do sistema judicial, né? Então, foram feitas tentativas... Jaqueline, eu vou te interromper para a gente, porque eu queria ouvir o Ivan nisso, o nosso tempo está esgotando, a Isa está me falando aqui no ouvido, e eu queria ouvir o Ivan também sobre isso, e até pedir, porque é uma pauta do Sou da Paz, essa ideia da cultura da paz, né? Violar direitos humanos nos leva à possibilidade de almejar uma cultura da paz quando? Nunca, né? Eu acho que tem muito simbolismo nessa história da prisão do presidente Lula e tem mensagens muito claras sendo passadas não só na prisão do presidente Lula, mas também nas tantas outras 700 mil prisões que são levadas a cabo todos os dias no Brasil. A mensagem que se passa é que os sistemas são diferentes para determinadas camadas da população. A Jaqueline traz corte de classe, um de corte gênero, de classe, de raça. Gênero, raça e sexo. Condição política, né? Atualmente condição política. A Jaqueline traz um dado
bem interessante em relação a quem é preso no Brasil e as condições de julgamento e de reprodução do sistema de justiça criminal, né? É o policial que prende, que é a principal testemunha. Então, o policial tem fé pública na sua argumentação, então aquela pessoa está encaminhada para o cárcere sem maior condição de defesa. O jovem infrator acaba sendo, em muitas varas da infância e da adolescência no país, acaba sendo induzido a um aceite da acusação, porque aí a medida socioeducativa vai ser amenizada. Então, olha, aceite passar 6 meses, né, num centro de detenção juvenil, no caso da Fundação Casa em São Paulo, Degase no Rio de Janeiro e aí afora, porque senão o juiz, isso vai atrasar o processo. Então, a gente tem uma distorção grande do sistema de justiça criminal, que, como eu coloquei anteriormente, precisa ser trabalhada. E precisa ser trabalhada a partir da sociedade. O sistema existe para se manter da maneira como ele é. Os juízes estão assoberbados de trabalho. Eles têm processos que levam 2 anos para serem julgados no caso de alguém que está preso. Uma pesquisa que o Sou da Paz fez com o SESEC no Rio de Janeiro mostrou que passa mais de 1 ano. A gente acompanhou todos os presos provisórios da cidade do Rio de Janeiro por 1 ano. Esse tempo acabou e muita gente seguia presa sem julgamento. E aí é que nasce esse número, que 40, no caso da cidade do Rio de Janeiro, naquele ano, 42% dos presos eram provisórios, e a gente tem a maioria, mais de 54% das pessoas que chegam a julgamento tem uma pena que é diferente da detenção. Ou seja, ela nunca deveria ter sido encarcerada em primeiro lugar. Privada de liberdade. Privada de liberdade em primeiro lugar. Mas ela esperou o tempo do julgamento presa, quando veio a sentença, essa sentença foi diferente da prisão. Ou seja, a gente está fazendo essa máquina de moer gente trabalhar ano a ano, com juízes com muito trabalho, varas criminais também lotadas de processos, as penitenciárias absolutamente em condições desumanas. Se a gente quer falar de direitos humanos, basta olhar e entrar em qualquer penitenciária. Eu tive, na minha vida profissional, a oportunidade e o desprazer de entrar em várias no Brasil. A realidade é melhor ou pior de acordo com o Estado, mas são todas péssimas. Então, se a gente não olhar para esse lugar e tentar, a partir da sociedade, provocar essas mudanças, não me parece que há perspectiva do próprio sistema de justiça criminal se reinventar. Existe muita gente bem intencionada, existem juízes vocacionados, presidentes de tribunais de justiça que querem mudar esse sistema, mas ele não foi feito para funcionar da maneira como a Constituição de 88 preconiza, os tratados de direitos humanos que o Brasil é signatário preconizam. Então, é preciso uma reformulação desse sistema. Do mesmo jeito, a gente poderia falar aqui por horas e horas sobre o sistema penitenciário também. Faremos outros programas. Infelizmente, nosso tempo acabou. Eu agradeço muito, Ivan, Jaqueline, a conversa foi ótima. Agradeço também a você que nos acompanhou até aqui. É urgente construir um país onde, por exemplo, falar de polícia signifique falar de direitos humanos e de cidadania, e não de casos de polícia e de violência, como a gente fala vulgarmente. A gente se encontra na próxima quinta ou a qualquer momento pela internet. Forte abraço. Pessoal da internet, muito obrigado pela companhia, obrigado por fazer o programa com a gente, como toda quinta-feira. Compartilhem aí, vocês viram que a conversa foi muito boa. A gente começou a falar de temas muito relevantes, assim, a sensação é sempre essa, né? 1 hora de conversa aqui no programa é muito pouco, mas pautaremos outros para a gente poder aprofundar e continuar destrinchando aqui aspectos, dimensões relacionadas aos direitos humanos, à segurança, ao combate à violência, sobretudo a violência letal, a violência física, material, mas também as outras formas de violência que assolam a nossa sociedade. Não porque a gente vai viver sem elas, mas porque a gente pode diminuir muito, né,
o volume, a intensidade da violência, a sensação de insegurança que a sociedade brasileira vive, né? Eu quero pedir desculpas porque eu consegui colocar algumas perguntas, mas eu deixei sem responder aqui. Pergunta do Rogério Matucci, que sempre envia perguntas muito pertinentes. Vai ficar para uma próxima, Rogério, não deu tempo. Dorval Mendes, Jefferson Bordignon e... meu tablet está dando pau aqui. Rosa Maria da Óleo, enfim, uma série, né? A gente vai fazer outros programas e eu prometo recolocar, vocês farão novas perguntas, colocar todas essas questões muito importantes, mas que não foi possível colocar na roda hoje, tá bom? É isso aí, avisem os amigos para assistir hoje às 9 horas da noite na TVT, TV Digital 44.1, a TV dos Trabalhadores. Este programa vai ao ar lá. Avisa todo mundo e vai ficar disponível. Vai ficar disponível na internet, já está disponível lá na internet, no YouTube da rede da TVT, a Rede TVT, no Facebook da TVT, Rede TVT no Facebook também, os Jornalistas Livres, que a gente agradece sempre, nos transmite toda a tarde, então vai estar lá também. E hoje começa um programa especial na TVT de Copa do Mundo. José Trajano, que você conhece, importantíssimo comentarista esportivo brasileiro, dos mais importantes da história do Brasil, está com a gente na TVT e vai ter programas especiais ao vivo, diários, sobre a Copa do Mundo, que vão durar 45 minutos, começam às 6h15 da tarde hoje na TVT. Então o programa do Trajano, que é um comentário de 15 minutos todos os dias, uma espécie de revista diária sobre muitos assuntos, agora, nesse mês de Copa, vai tematizar a Copa com convidados, com entradas diretas de Moscou, da Rússia ou de outras partes da Rússia, durante a Copa do Mundo, 45 minutos de conversa com humor, com distração, informação, análise sobre o que está acontecendo na Copa do Mundo, convidados do campo esportivo, do campo político, cultural. Então não percam. Trajano, Papo com Trajano, durante o mês da Copa, começa às 6h15 da tarde e ganhou 200% de aumento. Era 15 minutos, virou 45. Valeu, gente. Forte abraço, até quinta que vem. A digitalização da produção industrial, conhecida como Indústria 4.0, tem impactado o setor automotivo na Europa, especialmente a partir do carro elétrico. Essa nova realidade da indústria está em debate no Colóquio Internacional GERPISA, em andamento na Faculdade de Administração e Economia da USP. A reportagem é de Michele Gomes. O evento reuniu representantes de universidades, empresas e do movimento sindical de 15 países para discutir os impactos da indústria 4.0 no mundo. A indústria 4.0 já é muito comentada, muito estudada no resto do mundo, especialmente nos países desenvolvidos. No Brasil, um pouco isso está chegando agora, mas de toda forma é algo que ainda não é muito concreto, não foi ainda efetivamente implementado, mas certamente é importante toda a comunidade, não só acadêmica, discutir quais poderão ser os efeitos da indústria 4.0 em todos os setores, né? Walter Sanches, secretário-geral da Industrial, entidade sindical internacional, destacou que na Alemanha os sindicatos têm feito acordos com as empresas para minimizar os danos deste modelo de produção altamente tecnológico e digitalizado que pode extinguir milhares de empregos.
O Sindicato Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos, lá o IG Metal, fez um acordo recentemente em que ele prevê uma possibilidade de redução da jornada de trabalho até 28 horas semanais, por tempo determinado, por 2 anos. Por quê? Na verdade, para ter maior qualidade de vida para a vida pessoal, o que eles chamam de equilíbrio vida-trabalho. Sanches acredita que a produção do carro elétrico, que vem crescendo em países desenvolvidos, será o grande desafio do movimento sindical na luta por empregos. Uma boa parte da indústria no mundo está indo para veículos elétricos, muda totalmente o trem de força. Para você ter uma ideia, um carro convencional com motor a combustão, ele tem aproximadamente, em média, 1.400 peças no seu trem de força, né? O motor, transmissão e eixos. Um veículo elétrico ele tem 200 peças. Na fábrica da Mercedes-Benz, em São Bernardo do Campo, desde 2015, há investimentos para modernizar a linha de produção. O que a gente tenta dosar é tentar garantir todos esses postos de trabalho e também tentar garantir que os trabalhadores que estão chegando agora ou que já estão dentro da fábrica consigam se apropriar do tema, consigam se formar diante dessas novas tecnologias e, é claro, no futuro está ocupando esses postos de trabalho. A modernização industrial é importante, nós temos que caminhar nesse processo, ao mesmo tempo que remete a vários cuidados nessa transição. Então, esses cuidados remetem, por exemplo, a ações de qualificação profissional, a ações de uma transição pactuada, certo? Ao longo de vários anos, ao mesmo tempo em que existe a clareza de que o fato de que tenhamos muitas indústrias, especialmente de pequeno porte, que não estão atualizadas tecnologicamente, é um problema tão ou mais grave quanto o problema da modernização acelerada.